Ok, pessoal, então vamos entender o que é estrutura para que possamos organizar as nossas ideias acerca da teoria das estruturas. Então, hoje nós vamos entender o que é estrutura a partir da concepção de forma e qual a correlação entre a arquitetura e as estruturas de uma forma geral. O primeiro passo para dimensionar é saber o que quer dimensionar. E aí a gente tem uma pergunta bastante clássica: o que é estrutura? E eu defino que é o conjunto estrutural composto de elementos estruturais com a finalidade de resistir cargas. Beleza? Engenharia estrutural é o ramo da engenharia civil dedicado primariamente ao projeto e ao cálculo de estruturas. De forma simplificada, é a aplicação da mecânica dos sólidos a projetos de diversas áreas, edifícios, pontes, muros de contenção e outras diversas obras de engenharia. Em geral, o alcance da engenharia da arquitetura vai muito além. Obviamente, há um tempo atrás, a gente tinha um CAD como a grande revolução dos projetos de engenharia e arquitetura. Atualmente, a gente já tem o sistema BIM de interligação e correlação entre projetos, e a gente tem também a inteligência artificial começando a adentrar ao nosso ramo da engenharia e da arquitetura, por assim dizer. Mas quando não se tinha isso, eu gosto de fazer sempre esse paralelo entre o que se tinha anteriormente e o que a gente conquistou e vem conquistando com o avanço da tecnologia de materiais e da engenharia de uma forma geral. E aí a gente traça essa linha histórica partindo de obras que a gente sequer sabe como eram concebíveis à época, como por exemplo a estabilidade e o equilíbrio dessas pedras de dezenas de toneladas sem ter equipamentos de engenharia modernos o suficiente para posicioná-las dessa forma. Então a gente tem isso há 200 mil anos antes de Cristo. À medida que a gente vai evoluindo, também obras arquitetônicas, de arquiteturas imponentes, vêm se destacando. A gente tem, por exemplo, na Idade Antiga, Zigurate, que era uma espécie de templo construído pelos assírios, também de uma certa imponência estrutural e arquitetônica. Mais adiante, uma das principais, ou talvez a principal obra da era pós-moderna, construída um pouco antes de Cristo, um ano antes de Cristo, mas que perdura até hoje, uma das grandes maravilhas da engenharia e da arquitetura mundial, que é o Coliseu. Então, assim, ainda existe muito a ser estudado e aprendido com o design e a arquitetura dessa grande obra de engenharia. Mais adiante a gente tem, evoluindo na timeline das construções, os templos gregos, que também, pela sua robustez dos materiais utilizados, suas colunas imponentes e tudo que era muito grandioso acerca da construção desses templos na Grécia Antiga. Muitos deles nem existem mais. Outra obra que realmente é bastante controversa são as pirâmides do Egito, construída há mais de 2.500 anos antes de Cristo. A gente tem as pirâmides como uma grande revolução dentro da concepção da engenharia, porque eram pedras gigantescas posicionadas. Existem muitos documentários que relatam ideias e inferem sobre como era o processo construtivo desse tipo de obra de engenharia. Modernamente, temos aqui uma das obras mais belas que existe até hoje, que é a Catedral de Milão, que ela teve como início de construção 1386, uma arquitetura gótica repleta de arcos belíssimos do ponto de vista arquitetônico e de engenharia. Talvez hoje uma das, se não a mais bonita obra de engenharia que a gente tem. Partindo disso, a gente também tem a Basílica de São Pedro, uma obra maravilhosa, repleta de cúpulas, que inclusive dentro da engenharia estrutural existe toda uma mecânica de dimensionamento de cúpulas, de cascas, placas e cascas de uma forma geral, que são autossustentáveis e interessante todas as teorias de membrana acerca desse tipo de estrutura. Então, a Basílica de São Pedro é uma grande referência sobre cascas.
E aí a gente vem para coisas mais modernas, com alguns prédios, por exemplo, na Suécia e no Japão, traçando a arquitetura e a engenharia contemporânea, partindo do princípio em que a gente tem que ter uma tendência de evolução natural de materiais, de cores, de design e assim por diante. O Japão, como eu disse, o Epson East Gallery no Japão, ele traz uma mescla entre o rústico e o moderno, traçando os designs da arquitetura contemporânea. E aí, quais são as características dessa arquitetura? E aí eu gosto de falar algumas, eu trago aqui para vocês. Por exemplo, sustentabilidade. Geralmente, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de luzes naturais, materiais recicláveis. Esse estilo conta com muitos vidros e etc. Então, utilização de som, paisagismo, cenários, é, foco nesse tipo de sustentabilidade. Outra coisa que está bastante em foco é o minimalismo. Toda arquitetura pós-moderna ou moderna, atual, contemporânea da gente, trata o minimalismo como um padrão de projeto. Ou seja, tudo que for menos é mais, mais espaço, menos interferência na natureza, ou mais integralização, deixar acessos livres, ventilação natural, iluminação natural, tudo isso é importante dentro do processo de arquitetura contemporânea ao minimalismo. Mais adiante, a gente não pode deixar de destacar que quando a gente fala de análise e concepção estrutural, tecnologia também está associada, né? Porque a gente tem o moderno e a gente vai deixar de pensar nas tecnologias. Hoje em dia, a gente tudo é interligado, inteligência artificial, automação, tudo isso é importante quando a gente pensa em uma arquitetura pós-moderna. O desconstrutivismo também é muito forte, porque a arquitetura passa a ter conexões futurísticas e apresenta formas fragmentadas, a gente deixa de ter pilares retangulares, passamos a ter pilares mais robustos, inclinados, com uma arquitetura um pouco diferenciada, e aí é que entra a engenharia para resolver os problemas de forma. Quem projeta? E aí? Agora a gente entra num dilema entre forma e estrutura. O problema é que formas muito complexas geram a complexidade de outras naturezas. Por exemplo, soluções complexas, projetos estruturais complexos, cálculos complexos, materiais complexos e assim por diante. É uma bola de neve. Mas assim, não existe forma sem uma estrutura. De uma forma geral, a gente chega em um dilema que remete a frases antigas que a gente ouvia, como por exemplo, quem nasceu primeiro, ou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ainda é um enigma da natureza humana. E aí vem se perguntando o que é mais importante, o que devemos priorizar, arquitetura ou engenharia estrutural? Eu sempre digo que a forma e a estrutura, ou a estrutura e a arquitetura, é um só objeto. Eles estão conectados de forma uníqua. A gente não pode dissociá-los de forma nenhuma. Se o arquiteto projeta uma forma que não é exequível, ela é apenas uma forma, ela não é engenharia, ela não é arquitetura de uma forma geral. Então a gente precisa conciliar formas e resoluções dessas formas, para que a gente tenha o conceito de uma estrutura. E, em geral, qual a melhor solução também perpassa por pontos de vista específicos. Se a gente, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar suponha que a gente tenha a construção de uma estrada que liga duas localidades, A e B. Qual o melhor caminho? A gente fica pensando, ora, o melhor caminho pode ser uma reta, menor distância entre dois pontos, a gente chega lá muito mais rápido. Seria parábolas, seria curvas e retas. E aí a gente vem, opa, calma, depende de qual a finalidade dessa estrada. Se a função dessa estrada for ligar dois pontos, simplesmente, obviamente, uma reta é muito mais rápido. Mas se essa tiver uma função turística de passar por determinado ponto, aí a gente tem que traçar curvas e retas. Então, com isso, a gente chega em um ponto de vista bastante interessante, que é o ponto de vista do arquiteto, que diz que uma solução pode ser mais econômica no que se refere ao consumo de materiais, mas, por outro lado, pode resultar em aspectos pouco agradáveis, ou poderá demorar a ser executada, ou mesmo não atingir a qualidade dos espaços planejados. Só que existe uma contrapartida ao ponto de vista do arquiteto, que é o ponto de vista da engenharia ou do engenheiro, que nem sempre os aspectos desejados é exequível.
funcional, mesmo sendo agradável e atingir a qualidade dos espaços projetados. E isso é muito interessante, porque a gente precisa balancear essa equação de modo que a gente construa uma engenharia baseado em um processo arquitetônico, de forma mais ajustável, tanto ao ponto de vista do engenheiro, como ao ponto de vista do arquiteto. E aí a pergunta que todos os meus alunos têm em mente quando entram no meu curso de engenharia estrutural. Eles ficam perguntando: "Ah, mas a engenharia estrutural resume-se a rodar um software". Pô, calma lá que não é bem assim. A engenharia estrutural, ela é um dinamismo entre diversas sinergias. Eu sempre digo que você, para ser um calculista estrutural, um analista de estrutura, você precisa entender matemática, física, análise de viabilidade de estudo preliminar, sondagem, estudo da mecânica dos sólidos, resistência dos materiais, concreto, materiais, lançamento de estrutura, tudo isso para se conceber uma estrutura. O software estrutural ele serve para te dar suporte na análise, mas se você colocar elementos errados dentro de um software estrutural, ele vai te dar uma resposta errada. Se você não consegue analisar a resposta estrutural que ele dá, as cargas, as reações e tudo que ele oferta para você, você sequer está fazendo engenharia estrutural. Então, a engenharia estrutural não se resume a rodar um software, se resume a entender, conceber e analisar o que aquele software que vai te dar um desempenho pode te ofertar. Então, que tal a gente pular a etapa, de análise e partir já para o software? Aí é que tá. Como eu disse, não podemos fazer isso, porque o software por si só, ele não é um engenheiro. Então o engenheiro não pode pular a etapa de entender o processo construtivo para conseguir, obviamente, avaliar tudo que sai dessas plataformas que são muito importantes para a gente. Então, a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído, ou seja, eu tenho que pegar o meu conhecimento e transformá-lo. Então, Confúcio diz essa frase que é bastante interessante. Como eu falei, o computador aceita qualquer informação que for colocada nele. Se você alimentar ele com lixo, ele irá tecnicamente cuspir uma resposta também lixo. O computador não substitui um engenheiro, isso é a primeira premissa fundamental da análise de estrutura. Lembre-se que estamos começando essa primeira etapa da concepção estrutural. Existe um longo e desafio caminho pela frente. Um grande abraço e até a próxima.